Olá pessoal, boa tarde. Bom pomeriggio, bom almoço a todos, meio-dia no Brasil, 16 horas aqui na Itália e estamos em conexão novamente, mais uma quinta-feira, almoçando juntos, quer dizer, vocês almoçando e eu aqui batendo um papinho na hora do almoço. É uma coisa bem rápida, como sempre, os nossos amigos aí chegando, bem-vindos. Pra gente bater esse papinho assim de wine business, negócios no mundo dos vinhos, enquanto eu faço uma companhia para vocês. Hoje eu não vou degustar nada, porque eu já fiz uma wine tasting hoje já tomei um vinho, um orange wine, na hora do almoço, então acho que é melhor agora, são 4 horas da tarde aqui na Itália, eu preciso chegar ao final do dia, temos mais 2 wine tasting, mais 2 degustações hoje à tarde, então é melhor nesse momento dar uma pausinha, então é só mesmo um bate-papo. Bom, eu espero que aí no Brasil esteja tudo bem, imagino que tá um baita de um calor, né galera? Aqui já tá chegando frio, hoje tem sol, mas tá bem frio. Vamos lá, hoje nós vamos falar de tendências, né? Tendências de mercado dos vinhos, vamos falar, a pauta é de 3 tendências, mas eu preparando essa live, começou a bombar um monte de tendência, então assim, eu vou falar das 3 que estavam no programa, mas aí depois apareceram várias outras, então essa live vai ser sempre curtinha, mas acho que a gente vai falar mais 3 tendências, tá? Antes de mais nada, vamos voltar aí um pouquinho no tema da quinta passada e vamos abrir esse papinho falando do crescimento do mercado no vinho, né? Do vinho, que a gente sabe que foi, essa já é uma tendência que diferencia o setor, o segmento dos vinhos que dos outros mercados, dos outros segmentos, dos outros setores. Por quê? Porque com a pandemia, bom, vamos falar assim, vamos colocar um marco novo, né? A partir de 2020 em diante, 2020, antes de 2020, depois de 2020. Por quê? Porque com a pandemia muita coisa mudou no mundo, né? O consumo de vários tipos de produto, principalmente nesse segmento de alimentos e bebidas, e esse número, né? O índice de consumo a nível mundial aí de vinhos teve uma mudança, e o Brasil agora está aí em um dos países que em 2020 mais aumentou, mais cresceu a nível de, a gente falou isso quinta-feira passada, quem não assistiu a live, vai lá na live de quinta passada, onde a gente falou sobre isso, então não vou voltar nos números, mas é muito interessante saber que o Brasil é um dos países que mais cresceu, né, a nível de consumo em 2020, na época da pandemia. E isso é super importante, porque colocou a gente num ranking muito interessante, e principalmente a nível de interesse mundial, a nível de investimento, fez o mercado interno a nível de vinhos nacionais crescer exponencialmente, muito bom, né? Isso aí para os nossos produtores brasileiros. E esse consumo, enquanto outros mercados que antes eram líderes, né? A gente está falando aí de uma China, uma Espanha, caíram de 6%, o Brasil, né, cresceu, chegamos aí em 31% no consumo, aumento no consumo comparando com 2019. Então, assim, foi um ano muito importante. Então, isso aí acho que já é uma ótima tendência, que é o crescimento do consumo, mesmo a gente estando bem longe de outros mercados muito importantes, como pode ser uma Argentina, um Portugal, que tem, né, um volume enorme de consumo de litros per capita, né, por ano, por pessoa por ano. Mas vamos lá, falando de tendência, gente, eu vou levar aqui uma tendência para o Brasil, né, que é uma tendência que sai aqui do mercado europeu, da Itália. Vocês sabem que a Itália é o maior produtor. Oi Bia, bem-vinda, tudo bem? A Itália é o maior produtor de vinhos do mundo ainda e um dos maiores exportadores. Não sei ainda se esse ano a gente vai conseguir manter esse patamar, esse número, né? Porque tem aí países que estão... Bom, não vamos falar dos nossos concorrentes. Mas, então a Itália está sempre, né, tentando aí correr atrás do prejuízo para manter a sua posição, né?
Gente, meu português está sempre assim meio capenga, né? Então vamos lá, tenham paciência. Então as tendências, muitas tendências do mercado saem daqui, muitas tendências aparecem em mercados mais importantes que o Brasil, mas muitas tendências também estão nascendo aí no mercado brasileiro. Isso é muito interessante porque quem opera em mercados diferentes tem a vantagem de poder, né, trabalhar com uma tendência aqui e outra ali. Boa tarde, linda. Então aí, uma dessas tendências que eu acho super interessante é Experience Design. O que é Experience Design, gente? Experience Design é aquilo que as vinícolas agora estão colocando, além de produzir vinho, gente, o que a gente fala muito aqui para os nossos clientes é que não é mais suficiente produzir um ótimo vinho, tá? O que a gente fala aqui é que a qualidade é o mínimo, né? O mínimo é a qualidade do vinho. Tudo aquilo que a gente tem que colocar dentro da venda do vinho, dentro daquilo que é o produto, que é o vinho, além do packaging, comunicação, é emoção, é experiência, né? Hoje o cliente tem que ser levado para dentro da vinícola, né? Ele tem que ser colocado a nível experiencial, né? Emocional, né? Isso aí são meses que a gente vem batendo. Quem me segue aí, acho que havia uma delas que me segue há meses, sabe que eu sempre falei que na comunicação é fundamental a gente passar essa emoção, né? Através dos pontos de contato com o cliente, site, rótulo, o packaging, né? A embalagem, como a gente conta a história, storytelling, mas isso já não é mais suficiente, né? Então a gente já foi para um nível superior. Esse nível superior aqui na Europa se chama Experience Design. Design porque o cliente tem que entrar dentro da realidade, tá? Sincronicidade. Isso. Ele tem que entrar dentro dessa realidade da vinícola. Então ele tem que participar da vida do produtor. Ele tem que através quando a gente vai vender esse vinho, design de experiência, isso, ele tem que estar totalmente coinvolto, se diz na Itália, totalmente envolvido e participar diretamente da produção, da colheita, da evolução do produto, da decisão do rótulo. É muito interessante também. Como é que a gente faz isso? Como é que uma vinícola do outro lado do mundo, ou então até mesmo no Brasil, o Brasil é enorme, né, gente? Lá em Bento Gonçalves, como é que uma vinícola lá no sul pode criar essa experiência, esse design de experiência com o cliente lá no Nordeste ou em qualquer outro lugar no Brasil. O Brasil é um continente, né? Gente, hoje em dia nós temos todos os canais de comunicação, né? Que através de QR Code, através de páginas de aterrissagem, onde a gente pode criar a comunicação com o cliente, a participação dele nos nossos eventos, através do enoturismo, através de vídeos, através de lives, a comunicação do produtor com os clientes finais. Então o produtor vai até a casa dos clientes, então isso aí é uma vantagem enorme. Cada dia mais quem toma vinho precisa dessa conexão, então precisa entrar dentro dessa experiência. Então isso é uma tendência do mercado. E o consumidor agora procura isso. O consumidor não toma mais vinho querendo somente aqui. A gente está a Bia está aí com a gente, eu sigo muito ela está estudando todo esse mercado e vejo que todo dia ela publica, por exemplo, ela não está só estudando vinho, ela está estudando tudo aquilo que tem atrás de cada casta que ela estuda. Ela publica 360 graus tudo aquilo que tem atrás de cada produtor. Então isso quer dizer, né, Bia, eu já peguei você como exemplo. Então, isso aí é uma tendência, tá? Uma tendência muito importante que aqui eles estão investindo muito e fica a dica, porque é um diferencial. É um diferencial porque quando o mercado está cada vez mais competitivo, né? Então, é um diferencial para os produtores, é um diferencial para quem está trabalhando no mundo dos vinhos, também a parte do marketing, a parte da comunicação, da criação de conteúdos. É muito interessante. E para quem é consumidor, né? Para poder ter esse contato direto com as vinícolas, que é uma possibilidade que antes a gente não tinha, né? Quando a gente vai até mesmo num restaurante, poder ir além de uma carta de vinhos, porque agora a gente pode pegar uma garrafa antes de decidir beber aquele vinho e ir além
né, dessa garrafa. Então fica a dica também para a formação, para o treinamento dos nossos sommeliers, para o treinamento dos nossos garçons, conseguir também comunicar toda essa parte de design de experiências. Então é muito interessante isso aí. Essa é uma das tendências do mercado, ok? Uma outra tendência, então vamos lá, tudo aquilo que é sustentabilidade, né? O mundo está muito, a gente está nessa era sustentável, então os vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais estão chegando aí, né? Eu sei que o Brasil também está numa sensibilidade, numa era muito mais sensível, eles estão crescendo muito no mercado, essa indústria está crescendo muito, muito interessante, então fica a dica para a gente prestar mais atenção nesses vinhos, que são vinhos que estão tendo um espaço maior no mercado a nível mundial. É muito interessante não só a parte dos vinhos biodinâmicos, naturais, que tem toda uma pegada. Imagino que, né, quem trabalha, quem conhece vinho, sabe toda a diferença entre a cultivação, né, a colheita e a fermentação, como é que se diz, a elaboração, né, a produção desse vinho. Mas não é só isso. Tudo aquilo que vem atrás dessa parte sustentável do vinho, da rolha ao packaging, a embalagem, o vidro mais leve, a latinha que é 100% reciclável. Então, assim, agora a gente já está com uma mentalidade, um mindset mais sustentável. Então, não é somente uma parte, né, dos consumidores, já é uma mentalidade muito mais global do que a gente pensa. Então, até os rótulos existem rótulos feitos com a própria folha aqui na Itália tem várias empresas que já estão fazendo os rótulos com a própria folha da uva, né? A folha da videira. Então, assim, essa pegada sustentável não é só uma coisa, não é só marketing, tá? Tem realmente Então, a gente prestar atenção nessa parte, porque não é só uma tendência a nível de marketing, mas é uma tendência que realmente entrou para ficar. As indústrias estão investindo cada vez mais nisso, e tanto como produtores quanto consumidores, prestar atenção, porque isso aí também é tendência que entrou para ficar. Não só na Europa, em países de primeiro, né, velho mundo, mas novíssimo. Então isso aí também tá, outro... e isso abre o quê? Isso abre um parêntese muito importante, para uma coisa que a gente falou semana passada sobre a curiosidade dos brasileiros. Um dos pontos fortes do povo brasileiro é que vocês são muito curiosos, tá? Gente, estudei isso ontem, cara. Sério? Eu tô vendo isso agora. Ótimo. Então, você já pode mandar, Bia. Manda depois algum comentário pra mim, porque eu sempre aprendo com você. Vocês sabem, né? Que a gente sempre troca essa figurinha entre Brasil e Europa, eu e você. E você tá sendo minha professora, ao contrário, né? Porque você está me mandando altos inputs aí do Brasil para mim. Eu li agora seu comentário. Então, vamos lá. Outra tendência que eu estava falando é que o brasileiro é um povo super curioso, super aberto a novidades. Então, além dessa parte sustentável, o brasileiro está procurando cada vez mais. Antes a gente estava acostumado, quer dizer, a tendência, se vocês forem ver o mercado, eu que exporto vinhos, aqui a gente sabe que o brasileiro gosta de vinhos tintos, vinhos, 82% dos vinhos consumidos no Brasil são tintos, são assim, tem a gente tem uma persona, né, para aquele que é o povo brasileiro, o gosto do brasileiro. Mas cada vez mais o brasileiro procura novidade, então tem uma abertura mental muito grande, tá tendo uma procura para os vinhos brancos, mais frescos, tá tendo uma procura para o diferencial. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante porque dá uma possibilidade para outros produtores, para outros mercados entrarem no Brasil, mas também abre espaço para tudo aquilo que a gente falou antes da parte sustentável. Então, o Brasil é um país de tendência, é um país que cria tendência. Isso é muito interessante, gente, porque no Brasil, quem é produtor pode ousar, porque tem espaço para usar. Isso é muito difícil em outros países, tá? Então é muito legal, porque é um país assim que nos dá essa possibilidade. Isso é uma tendência, né? Então, muito legal. Vamos lá, outra tendência, né, que era a terceira tendência que eu tinha escrita, mas ainda não fica,
comecei essa live aqui dizendo que eu tinha programado 3 tendências, mas aí acabei botando um monte de tendência na preparação da live. E a terceira tendência, gente, é o comércio online, degustações online, é o viver o vinho online, trocar figurinha online, criar grupos online a nível até mundial. Porque olha só, se vocês verem, eu tô aqui hoje puxando a Bia em tudo quanto é conversa, né? Mas olha que interessante, eu tô na Itália, vocês estão no Brasil, mas eu sou brasileira. Então assim, a gente pode marcar até aquele bate-papo, aquela troca de figurinha, como eu chamo, criar um grupo, assim, Instagram permite um grupo de 4, Zoom permite uma confraternização, uma degustação de um grupo de várias pessoas. Nós fazemos degustações dos nossos produtores com importadores brasileiros online. Antes a gente tinha que ir para o Brasil fazer degustação toda vez. Hoje a gente manda os kits de vinhos pela nossa trading, e esses kits chegam nos importadores e nós fazemos as reuniões, negociações online. Então assim, a tendência foi uma grandíssima economia, né, a nível de tempo, energia, dinheiro, transporte. Lógico que ver as pessoas frequentar, isso não tem preço, mas assim, foi tudo foi otimizado, né, pela internet, então já gostei da ideia, vamos fazer isso, Bia. Então, essa troca de figurinha, então essa negociação, degustação online, masterclass. Nós fizemos aqui a Milano Wine Week, fizemos eventos de masterclass, masterclass de vinhos, conectado com 11 países diferentes. Então, assim, alguns anos atrás eram coisas assim, era uma utopia, né? Então, essas são as tendências do mercado que cada vez mais nós temos que desfrutar, tá? E essas eram as 3 tendências que eu tinha preparado para essa live. Aí eu tinha preparado para falar um monte de coisa delas, né? Na hora que eu tava preparando a live, eu falei assim, gente, vamos falar das últimas tendências que acabaram, que estão sendo assim, jogadas no mercado. E eu sei que no Brasil já existem, mas eu queria mesmo adicionar nessa live. Tem mais 3, então. Vamos lá. Número 4, Wine Therapy. Cosmética com os vinhos. Então, gente, olha só. A gente está trabalhando agora com uma empresa e eu achei isso maravilhoso. Produtores de vinho, ok? Que com o descarte, tudo aquilo que é a casca, o descarte, né? O resto que fica, que agora eu não lembro como é que se fala em português, mas na Itália se diz mosto, né? O resíduo, né, da fermento da uva, que depois transforma em vinho. Agora meu português ferrou. Vamos lá, gente, os espertos aí, por favor, me ajudem. É trabalhado pela indústria cosmética e feito produtos cosméticos para o corpo, para o rosto, e tudo isso é colocado dentro das spas, né, dos centros de beleza, spa. Então, tem até uns produtos aqui em casa, porque agora quem já conhece minha sala sabe que essas lives eu faço de casa. Porque terça-feira eu tive numa dessas empresas visitando, e a gente está levando para o Brasil uma empresa dessa, e eu achei assim barato. Então, assim, a Wine Therapy é uma coisa fantástica e uma tendência no mercado, né? Porque esses spas fazem todo um tratamento de beleza, todo um tratamento corporal e tudo com os benefícios, né? E os princípios ativos da uva, junto com matérias-primas, logicamente, que são colocadas nesses produtos. Mas, gente, é uma maravilha. Então, assim, Wine Therapy, fica a dica, que faz parte de negócios do mundo dos vinhos, né? Então, como evoluir além do vinho, com o vinho mesmo, né? Então, como produzir além do vinho com a própria matéria-prima. Depois disso, super novidade, né? Nesse final de semana, quando é que foi? Sábado, a gente teve aqui na Itália um evento que se chama Merano Wine Festival, que é uma feira de vinhos a nível internacional, que acontece no Alto Adige, que é uma região no norte da Itália. E na Merano Wine Festival fizemos uma live muito rápida
porque todo sábado nós fazemos uma live com um produtor. Mas aí, como o Tommaso Luongo, que é o nosso braço direito aqui da equipe e nosso sommelier de confiança, muita gente já conhece aí no Brasil, estava lá com toda a Associação Italiana de Sommelier, com que ele faz parte, é um dos diretores, não podíamos assim ter mais tempo à disposição. Então fizemos uma live bem rápida e ele mostrou pra gente as tendências do mercado. Uma dessas é o wine mixing. Tá? A wine mixing praticamente é a tendência desse ano, né, que foi lançado. A wine mixing é tudo aquilo que é o mix entre spirits e vinho, ou seja, tudo aquilo que podem ser usado, todos os coquetéis que podem ser feitos com vinho, ok? Ou seja, o vinho é sempre o ator principal, mas ele sai daquela utilização sozinha, daquela, né, beber o vinho sozinho, e ele entra no contexto de bar, né, do bartender, né, do barista, assim, e entra nos bares, entra nos coquetéis. Então, aí no Brasil vocês conhecem o Spritz. Spritz é um coquetel italiano, né, feito com Aperol soda, Prosecco. Então, por exemplo, é um pouquinho esse conceito. Todos os coquetéis feitos com vinhos. Então, assim, a utilização do vinho como ator principal de coquetéis, então colocados num novo mundo, num novo conceito. Então, wine mixing é a nova tendência do mercado, que é o conceito também, gente, da sangria, né, da sangria espanhola, onde o vinho é o ator principal, né? A sangria eu acho que é o exemplo mais popular da utilização do vinho fora do vinho, né, fora do mundo do vinho em si, né? Então a gente tocou com mãos isso, tanto é que vamos fazer uma live só sobre o wine mixing, falando com a associação italiana aqui que segue toda essa parte. Tiveram até, como é que se diz, teve uma competição entre os bartenders, os baristas que criaram coquetéis, assim, foi super interessante. Infelizmente não pude estar presente, mas bom, então vamos lá, wine therapy, wine mixing. Então assim, são as tendências um pouquinho do mercado, onde o vinho continua sendo o ator principal, mas ele entra numa vestimenta, né? Ele entra num vestido diferente e se apresenta numa modalidade um pouquinho mais light, um pouquinho mais jovem, né? Diferente. E essas são as duas. E a terceira, gente, é aquela que é a minha pegada, que é o wine business, né? Que é negócios dos vinhos, ou seja, a gente continua batendo na tecla que os vinhos são negócios, tá? Qualquer pessoa pode migrar o próprio negócio para o mundo dos vinhos. Os vinhos continuam, o vinho continua crescendo e abrindo oportunidade, abrindo conexão também a nível de match internacional. Então, cada dia mais é necessário profissionais e profissões novas para poder fazer sim que esse mundo maravilhoso que são os vinhos possa acontecer e acontecer cada vez melhor. Porque se vocês pensarem, olha, aí no wine mixing, começam a entrar a criação de bartenders profissionais, vinho para trabalhar à noite em bares, em discotecas. Tudo bem que o mundo ainda está saindo dessa pegada meio louca, né? Mas gente, já é outra coisa, assim. Então ontem eu fiz uma reunião com uma empresa brasileira que criou vinho e cerveja para cachorro, olha, para pet, né? Então, gente, olha só, vocês estão assim, né, entendendo que tem um mundo enorme de oportunidades e de negócios para fazer atrás disso. Então, assim, as tendências não param aqui, e então a gente pode ficar no básico, no tradicional, ou a gente pode inovar, tá? Com tudo que o mercado está oferecendo. É só prestar atenção, é só entender que, no final das contas, o produto tem como foco central sempre as pessoas, as emoções das pessoas, porque acho que é isso que a gente não pode esquecer. Lembrando sempre uma frase que eu adoro do meu amigo e coach Adam, que eu nem sei se é a frase dele, mas eu escuto sempre dele, até escrevi aqui para eu não errar. Somos seres emocionais que vivemos experiências racionais. Através das nossas experiências racionais nós decidimos, então as emoções são as coisas mais importantes. Então, gente, fica a dica,
tá aí as nossas tendências, que eram 3 no começo, mas viraram 5 ou 6. E Bia, aguardo aí as tuas sugestões, né? Depois da sua aula de ontem. E estamos aí abertos para ideias, abertos para sugestões, vocês também, tá? Das tendências. Porque a gente está aqui na Europa, né, gente? Então, o que está acontecendo aí no Brasil sempre interessa pra gente. E para qualquer outra pergunta, para qualquer outra curiosidade, podem me escrever tranquilamente, tá ok? Fica a dica, se gostaram aí da live, pode compartilhar e mandar para os amigos. Um abraço para todos, boa quinta, beijo Bia, beijo para os nossos amigos aí que entraram, que ainda vão assistir essa live. E quem quiser e quem tiver vontade de fazer uma aula de italiano, nesse sábado no KDS Food and Wines, que é nosso canal italiano, vamos falar de Chianti Classico com uma empresa, com um produtor, que é a cantina Castello Monte Rinaldi, que é o nosso cliente que faz um Chianti Classico fantástico. Vamos falar sobre o Galonero e história, tradição de um território. Bom, tem muito conteúdo bom e vamos degustar um vinho maravilhoso com eles. Então aí, ó, fica a dica. Nesse sábado, às 18 horas aqui na Itália, aqui no Brasil são 14 horas, tá ok? Sábado, dia 13. Beijo, galera. Tchau. E quem não estiver no sábado para fazer essa aula de italiano, a gente fica aí para quinta-feira que vem. Um abração. Beijo. Tchau, Bia. Fica com Deus. Tchau, galera. Tchau, tchau.